E foi isso que aconteceu comigo depois que eu comecei a criar conteúdo na internet. Sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Eu sempre tive um sonho de falar isso, eu adiava esse acontecimento desde os meus 12 anos de idade. Mas finalmente eu criei coragem. Esse aqui é o meu primeiro vídeo, eu quero te contar como minha vida foi transformada depois que eu comecei a trabalhar na internet, mais precisamente criando conteúdo, tanto para mim quanto para outros perfis da internet. Eu quero falar isso porque eu sei que muita gente aqui gostaria de entender como funciona isso de eu crio conteúdo e ganho dinheiro com isso. Eu quero te falar porque, cara, eu realmente acredito que a tua vida é interessante o suficiente para tu começar a criar conteúdo nesse ano e já começar a ter resultados financeiros, viver disso, como hoje eu vivo mesmo não tendo vindo de uma super realidade privilegiada, como muita gente gosta de dizer, né? Ah, essa pessoa trabalha ali na internet, sendo sei lá o que, influencer, etc. É porque ela veio de uma realidade privilegiada. Esse não foi o meu caso, eu vim de uma realidade mediana. Meu pai me dava, obviamente, toda a base que eu precisava para viver e ter uma vida tranquila enquanto criança, mas eu não vim de muitos privilégios, eu não vivi experiências incríveis, eu não fiz muitas viagens, eu não tive tudo aquilo que eu queria, isso não existiu na minha vida. Então, quando eu cresci e eu virei adolescente, eu virei jovem e eu saí do ensino médio, eu não fazia ideia do que eu ia fazer da minha vida. Eu não tinha consciência de qual a minha utilidade no mundo, como eu trabalharia todo santo dia da minha vida até a minha morte. No que seria isso? O que eu faria? O que eu dedicaria os próximos 60 anos da minha vida? Isso sempre foi algo muito sério pra mim, talvez seja muito sério pra você também. Coloquei até um café pra gente ter uma conversa aqui mais tranquila. Prometo que eu não vou me delongar nesse vídeo, mas eu quero te dar todos os motivos pra tu começar a criar conteúdo nesse ano e acabar com todas as objeções que você provavelmente tem. Uma delícia. O que eu quero te explicar aqui? Eu quero que você entenda o seguinte. Você não precisa ter tudo para começar a criar conteúdo na internet. Acho que esse é o primeiro ponto, que eu não tive tudo quando eu comecei a criar conteúdo na internet, quando eu comecei a trabalhar com isso, e você definitivamente também não precisa ter. Então imagina que eu tava literalmente no ensino médio, não tinha noção de nada, eu não tinha um celular bom, eu não tinha a melhor estética no meu quarto, eu não tinha um cenário, eu não tinha nada disso. Mas quando eu olhei para a internet, me pareceu que era uma opção muito melhor, mais livre, eu teria mais tempo, a coisa aconteceria do meu jeito. E eu descobri algumas profissões aqui dentro, né, que serviam realmente como trabalho. Então muita gente tem medo de começar a criar conteúdo para a internet e tem medo de querer trabalhar com a internet porque acredita que tudo aqui é um golpe, uma grande pirâmide, uma grande enganação. O marketing digital é um buraco que se você entrar já era, você vai perder todo o seu dinheiro e acabou. Isso na verdade não existe. Óbvio que existem pessoas que vendem curso, que são golpes, que estão ali só para enganar, mas existem pessoas que estão realmente comprometidas em te ensinar alguma coisa, te colocar dentro de uma profissão na qual você vai vender o seu serviço e ganhar dinheiro por isso, que é justamente o que eu faço. Então eu sou social media, eu sou estrategista de conteúdo, eu crio conteúdo para profissionais e para marcas dentro da internet, ou seja, as pessoas chegam até mim e elas contratam o meu serviço para que eu crie conteúdo para a marca dela, para o Instagram dela, para as redes sociais dela, eu crio os roteiros, eu escreva, a minha equipe edite, a gente faça a postagem disso, a gente gerencia esse perfil e pense de maneira estratégica em como isso tudo vai acontecer. Então para pensar que eu tenho esse serviço tem um valor e não é um golpe, não é nada disso. Então muita gente acaba tendo muito essa visão da internet, que é o que impede que vocês vivam disso daqui, tá? Então eu, obviamente, lá no início, também tinha os meus medos, eu também tinha muito medo de tudo isso, ser muito instável, de tudo isso ser muito impossível, de na verdade eu estar sonhando e de tudo isso dar errado e eu ter que, sei lá, voltar ali pra casa da minha mãe, voltar pra casa do meu pai, ter que falar tipo, pô gente, deu tudo errado, vou fazer um concurso. Isso era o meu maior terror. Só que eu descobri que na internet não é tão difícil de ter não é tão diferente de ter um negócio na vida real. Cara, você tá empreendendo, você tem uma empresa, você tem que ir atrás de clientes, você tem que vender o seu serviço, você tem que cobrar bem e aí você vai viver bem disso. Então, como foi que eu comecei em tudo isso? A primeira coisa que eu fiz foi começar a pesquisar de fato. Então, eu não tenho nenhum problema com pesquisa, eu sempre pesquisei muito bem aquilo que eu queria saber. Então, eu fui atrás de entender o que era marketing digital, não aquilo que eu achava que era, mas o que de fato era. Eu fui atrás de entender quais eram as profissões dentro da internet e qual me identificava mais. Então eu sempre fui muito criativa, eu gostei de escrever, gostava de falar, gostava de criar coisas novas, de ter ideias bacanas e eu me descobri completamente dentro do mercado de social media, de criador de conteúdo para marcas e profissionais. Então ali eu falei, cara, que legal, aqui eu posso usar todo esse conhecimento que eu tenho, essa minha habilidade de linguagens, português, escrita, fala e criatividade
e ganhar dinheiro com isso, ser muito bem remunerada por isso. Porque para pensar que um cliente de social media, ele pode te pagar em torno de 1.500 e só Deus sabe até quanto, depende da demanda. Muita gente acaba cobrando mais barato do que isso, mas eu cobro mais do que isso. Então hoje o meu piso, é piso que a gente fala quando é o menor, né? Hoje o meu piso é no valor de R$3.000. Então para pensar que um cliente meu, ele é no mínimo R$3.000. Se tiver mais redes sociais, fica mais caro. Se eu tiver que criar mais conteúdos, fica mais caro. Dependendo de toda a demanda, tudo isso pode ficar muito mais caro. Então, muita gente acaba não percebendo esse ponto das redes sociais, da internet, que é o seguinte. E eu não falo isso para menosprezar outras profissões, mas para te provar e te mostrar por A mais B do porquê você realmente deveria começar a criar conteúdo na internet em 2024. É que os ganhos aqui dentro da internet são muito exponenciais. Os ganhos aqui dentro da internet são completamente incomparáveis em relação a fora da internet, numa profissão comum, num concurso comum, e de fato tu vai estar executando uma coisa que tu é bom em fazer aquilo. Porque aqui na internet vence e vende mais quem faz aquilo que realmente é bom. Então, se eu estivesse aqui tentando na internet vender alguma coisa que eu realmente não sou boa, eu ia estar fazendo pouco dinheiro. Mas porque eu peguei essa minha habilidade natural que eu tinha, essa minha inclinação natural para escrita, para fala, para linguagens, para ideias, para criatividade, eu falei, cara, beleza, é aqui, eu quero criar conteúdo, é com isso que eu vou trabalhar. E porque eu sou boa nisso, eu consigo cobrar mais alto por isso do que a maioria das pessoas. Porque na real, nem é que elas não sejam boas, mas talvez elas sejam boas em outra coisa. Talvez elas não devessem estar nesse mercado. Talvez elas não executem essa profissão com qualidade porque elas deveriam estar fazendo outra coisa dentro do mercado. Então tem social media, tem designer. Então, por exemplo, meu marido é designer, então ele trabalha junto comigo. Então ele cria as artes, ele, cara, sabe mexer com Photoshop, tratamento de imagem. Então tudo isso é algo que ele é muito bom, entendeu? E por isso ele consegue cobrar mais caro por isso. Tem gestão de tráfego, tem assistente virtual. Cara, tem uma oportunidade, as oportunidades dentro da internet são muito grandes. E é muito... eu fico muito triste quando acabo vendo muita gente ignorando isso. Quando eu vejo muita gente ignorar isso por coisas que eles ouviram da internet, do que é o marketing digital, etc e tal. Então, quando eu comecei com 18 anos, 17, 18 anos, eu não tinha noção de que eu teria tudo que eu tenho hoje. E eu digo isso porque eu vim de uma realidade, como eu falei no início do vídeo, da qual eu não achava que isso seria possível tão cedo. Então, hoje eu tenho 21. E, cara, eu já realizei muitos sonhos, tipo viajar de avião. Viajei no mês do meu aniversário. Eu fui convidada pela escola de marketing que eu comecei a estudar para dar um depoimento lá em São Paulo. E então, a minha primeira viagem de avião, que foi no mês do meu aniversário, foi dada de presente. Eu não paguei nada por ela. Tudo isso porque eu comecei a criar conteúdo na internet. Depois disso, eu comecei a trabalhar com perfis muito grandes, pessoas muito influentes. E tudo isso porque eu comecei a trabalhar na internet. Eu pude literalmente ter todos os equipamentos que eu tanto sonhava em ter. Eu lembro que quando eu era menor, meu sonho era tipo assim, ter um MacBook. Era meu sonho, entendeu? Era meu sonho ter qualquer coisa que tivesse a maçãzinha, porque eu achava aquilo incrível. E eu via aqueles equipamentos e, cara, meu olho, tipo assim, ele chorava. Eu ficava tipo assim, pô, meu sonho é ter isso. E, tipo assim, são coisas tão pequenas que se você parar pra pensar, são coisas tão bobas. Mas que não é possível para muita gente. Não é possível pagar R$7.000 num computador, num notebook, para muita gente. Não é possível dar mais de R$10.000 num celular, que foi, no caso aí, o iPhone 14. Para muita gente isso não é nada possível. Tem uma câmera como a que eu tenho aqui, e tá dentro do teu ambiente de trabalho, na tua casa, trabalhando com as tuas coisas, os teus equipamentos. Pô, são 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, e eu tô aqui gravando um vídeo. Então essa liberdade de tempo, essa liberdade de compra, eu não diria nem de liberdade financeira, mas liberdade de compra. Porque à medida que você cobra bem no teu serviço que tu executa aqui dentro da internet, cara, você pode comprar muita coisa, você finalmente pode ter aquilo tudo que você sempre quis. E hoje a gente pode fazer viagens, a gente pode planejar viagens, a gente pode ter uma vida que eu nunca pensei que eu teria. E eu faço esse vídeo não como um convite para que as pessoas venham me seguir, eu faço esse vídeo como o vídeo que eu queria ter assistido em 2020. O vídeo que eu queria que alguém tivesse me falado, as coisas que eu queria muito ter ouvido. E eu sei que hoje tu pode ter medo de muita coisa, como por exemplo, o medo de errar. E eu tinha muito medo de errar, né? Como eu falei, eu tinha medo de que tudo isso acabasse dando completamente errado e eu tivesse que voltar ali pro meu pai e pra minha mãe e falar, pô, deu errado a minha aventura e agora eu não sei mais o que fazer. E na verdade, tudo isso deu muito certo. Deu muito certo, mas poderia sim dar errado.
poderia não ser pra mim. Só que eu tenho uma premissa, uma máxima, que é a seguinte: eu prefiro tentar. Eu prefiro tentar. Eu prefiro tentar do que chegar lá na frente e falar, pô, olha o que eu tô vivendo, imagina se eu tivesse tentado, e se tivesse dado certo? Porque pode dar certo, é uma possibilidade muito grande, desde que você faça o que tem que ser feito, você execute seu trabalho, você esteja ali prospectando clientes, você esteja oferecendo um bom serviço, você esteja criando conteúdo nas suas redes sociais para gerar autoridade. Cara, você vai vender, entendeu? Você vai vender aqui dentro da internet, você vai conseguir vender o teu serviço e viver disso. Então eu tinha muito medo de errar, só que o medo de errar, ele se vence tentando. Cara, não é deixando de fazer. Quando você deixa de fazer, você já perdeu, você já errou, você já falhou antes de tentar. E quando você tenta, na maioria das vezes, mesmo quando dá errado, você já ganhou. Porque pelo menos você saiu do seu lugar, você se colocou à prova e você fez isso. Um outro medo muito grande é do que as pessoas vão pensar ou falar, né? As críticas, e eu passei muito por isso, muito mesmo. Só que pra mim também existe uma máxima que é: as pessoas não sabem o que eu tô planejando. A galera não sabe o que eu quero com isso. O pessoal não tem noção das minhas metas, dos meus objetivos, e eles falam apenas do que eles estão vendo agora. Só que enquanto eles estão vendo aqui, eu pequena, eu tentando, eu falhando, eu caindo e levantando, eu tô vendo lá. Eu tô vendo eu na minha casa, com os meus equipamentos, vivendo a minha vida, planejando as 4 viagens do ano, comprando o celular, o último celular que foi lançado, podendo ajudar pessoas próximas de mim, não precisando me preocupar com a conta do mês, ou quanto veio a conta de energia, ou quanto será que a internet tá, ou será que o quilo de tal comida aumentou, porque de verdade eu não queria mais me preocupar com isso. Um dos grandes motivos para começar a trabalhar na internet é que eu não queria ter as discussões que eu via em muitas casas por detalhes, por centavos, por moedas. E de verdade é belo, justo e moral querer viver isso. Você não é soberba por querer ter dinheiro. Isso não é errado, não é egoísmo. Egoísmo é querer não ter dinheiro, é querer... Não, porque eu não quero ganhar muito dinheiro, eu quero ganhar só o suficiente. Cara, você não vai ganhar nem o suficiente desse jeito, entende? E não há nada de errado em querer ganhar muito dinheiro. Egoísta mesmo é quem ignora o fato de que o dinheiro pode ajudar a tua família, o dinheiro pode salvar a vida de algum familiar teu. E quando as pessoas precisarem da tua ajuda, quem vai ajudá-las se tu não quis ganhar dinheiro porque tu quis bancar humilde, entende? Então, criar conteúdo na internet mudou a minha vida. Comecei a postar ali no Instagram, mostrar os meus conteúdos, os meus resultados, tudo que eu sabia sobre social media eu comecei a mostrar. E as pessoas começaram a chegar, seguidores, clientes, eu comecei a vender meu serviço, comecei a ter clientes influentes, pessoas grandes, começaram a me pagar muito mais e muito melhor pelo meu trabalho. E tudo que eu vivo hoje foi porque naquele dia, sei lá, acho que foi no meio do ano, eu decidi que eu ia pesquisar mais sobre o mercado e eu ia começar a fazer isso. E eu espero de verdade que esse vídeo ele tenha servido como aquele empurrão um pouco mais direto que você precisava para começar a criar conteúdo na internet. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de se inscrever aqui no meu canal e saiba que eu tô aqui para te ajudar a viver de internet em 2024.